Olá, eu sou a doutora Renata Exótico e estou muito feliz em poder compartilhar com você o curso de Terapia Floral Alma Feminina. Já são quase 19 anos como terapeuta. Sou especializada nas mais diversas técnicas e terapias naturais. Especializada nas mais diversas terapias que envolvem o ser como um todo. A minha formação é em fisioterapia, especializada em medicina tradicional chinesa, onde eu já fui mergulhando profundamente nas terapias que são mais naturais, observando os elementos da natureza contidos no indivíduo, observando sim corpo, mente, espírito, tentando trabalhar em conjunto, em equilíbrio, mas que muitas vezes isso não é possível. O que acaba acontecendo é que por toda essa observação, atendendo pessoas já há muito tempo, buscando o meu próprio caminhar de autoconhecimento, eu senti muita vontade de desenvolver toda uma linha de florais, que tem alguns aqui do meu lado, toda uma linha de florais alma feminina, que pudesse juntar, somar com tudo que eu estava sentindo falta como recurso para estar atuando no meu consultório. No ambiente onde o paciente fala o que ele está sentindo, o paciente confia em nós, terapeutas, e aí eu pudesse ter algo que desse suporte e mais do que isso, que fosse mergulhando profundamente no seu aspecto vibracional mais sutil, para que essa mente, para que esse corpo, para que essas emoções se harmonizassem, achassem um caminho de transformação muito construtivo. E assim foram nascendo os florais alma feminina. Eu desenvolvi toda uma terapia alma feminina que cuida da família como um todo, não atende só mulher, tá? A alma feminina é no aspecto de mãe, de maternidade, aquela que acolhe. E em todo esse período em que os florais já estão atuando em vários consultórios, né? Psicólogos, terapeutas naturais, terapeutas holísticos, fisioterapeutas que já têm atuado, os resultados têm sido maravilhosos. Tenho tentado guardar o máximo de depoimentos e nessa introdução eu venho aqui com o maior objetivo, um objetivo mais específico, é de falar com você sobre a importância que é de se conhecer, de se observar para se tornar um bom terapeuta. Então, quando nós falamos na terapia, né, no processo terapêutico em si, o que eu tenho para te falar é que já é algo muito especial. Um indivíduo, quando ele escolhe ouvir o próximo, quando ele escolhe prestar atenção na queixa principal daquele indivíduo que está confiando nesse ser, abrindo seu coração, quando nós escolhemos esse caminho, é um caminho lindo, é um caminho onde nós podemos auxiliar alguém que por alguma razão não está sentindo paz, está se sentindo confuso, está se sentindo perdido muitas vezes. Então, com a terapia floral, com os florais alma feminina, é possível você sim mergulhar em um processo de ajuda, de orientação e desenvolver um protocolo de tratamento muito eficaz. Com os resultados que eu já tenho obtido com os meus pacientes, com as consultas que eu realizo, com os resultados que eu vejo colegas terapeutas, né, conseguindo no seu ambiente clínico, o que eu posso dizer é que você vai sentir a vibração de cada gotinha contida nesses frascos. O floral, olha, ele vem assim. Esse, por exemplo, é o floral de gerânio, tá? Ele já vem assim prontinho para ser utilizado.
Esse floral, ele não vai para uma farmácia de manipulação para que a farmacêutica, né, ou no caso seria um terapeuta que poderia, né, fazer isso, porque tem farmacêuticos também, as pessoas que estudaram farmacologia também estão querendo trabalhar com a terapia floral alma feminina, mas você vai e você não vai precisar manipular, você já vai poder diretamente no seu consultório entregar o floral para o seu paciente, onde esse é um outro aspecto, porque este floral, como sou eu mesma, né, que produz, eu tenho a farmacêutica que manipula para mim e tudo mais, e eu desenvolvi, você leva para o seu consultório e ainda revende para o seu paciente no seu consultório, tá? Então você vai ter toda a propriedade terapêutica que você vai ver em todas as aulas de cada floral. Na próxima aula você vai estar assistindo sobre a avaliação, que é uma aula muito completa sobre como avaliar um indivíduo, sua energia yin, sua energia yang. E ainda você vai poder também revender este floral já pronto no seu consultório, lacradinho, ok? Todos eles foram muito sentidos, pensados, analisados, já que eu também sou fitoterapeuta. Então, dentro da propriedade de cada planta, eu fui ver o aspecto vibracional dessa planta, partindo daí, com muito estudo, com muita dedicação, cada planta foi escolhida. Eu selecionei com muita atenção o efeito em terapia floral de cada planta que foi utilizada. No caso, nós temos aqui o coentro, nós temos o gerânio, mil em ramas, cerejeira, nós temos a Ora pronobis, nós temos mimosa, enfim, nós temos o ginseng e nós temos, são 7 florais, né, para o tratamento e mais 2 florais que são específicos para a crise de ansiedade, que nós chamamos de floral de suporte, que é o floral stop e o pausa. Nomes totalmente iguais, né, só que em outra língua, mas quando você estudar bem as aulas, tirar as dúvidas comigo, onde você sempre vai poder mandar o seu e-mail para a gente estar conversando, tirando dúvidas e eu estarei orientando com muita alegria. Você vai ver a diferença bem clara do que é uma pessoa, qual é a característica dessa pessoa para utilizar o floral stop e qual é a característica dessa pessoa para utilizar o floral pausa. Então, quer dizer, nós temos aí 7 florais para tratamento, aquele tratamento que é profundo, que vai lá na causa do bloqueio energético, vai lá na origem do desequilíbrio para tratar todas essas camadas sutis e repercutir em uma harmonização, uma retirada de conflito interno, a parte de harmonização mental, toda essa maravilha que a terapia floral realiza. Então são 7 florais para isso. E nós temos 2 florais, que é o floral, são florais de resgate, o floral de reconexão desse indivíduo com ele mesmo em um momento de crise ansiosa, para que ele se sinta acolhido, apoiado e que tenha condição de sair de todo esse processo que às vezes é uma fase difícil que esse indivíduo pode estar passando, né, na sua vida. E mais do que isso, aqui também tenho como objetivo, através deste vídeo, é de estar falando com você sobre o que eu vejo dentro de um processo terapêutico e como eu estou formando você na terapia floral. É importante que você compreenda essa minha visão, compreenda essa minha atuação, para que possamos falar uma mesma língua. E até para que você possa observar se você tem afinidade com este tipo de trabalho. Ser terapeuta, além de ter a responsabilidade em todos os níveis, por cada palavra, por cada orientação, por cada orientação, indicação, né, através do floral, nós precisamos aprender sobre a importância do autodesenvolvimento.
A gente precisa reconhecer que cada palavra que nós falamos são vibrações. E essas vibrações ecoam tanto em nós como na pessoa que estaremos auxiliando, executando ali o nosso trabalho. E essas vibrações, elas fazem com que nós possamos ouvir e também processar dentro de nós. Então, quando orientamos alguém, também estamos aperfeiçoando um lado muito necessário dentro de nós. Então, o terapeuta, ele não deve, por nada nesse mundo, deixar de se cuidar. São energias que estão envolvidas, tanto do terapeuta como do paciente. Eu realizo muitos cursos, muitos workshops online. Os meus cursos, eles também auxiliam preparação do terapeuta, a parte energética, né, que a gente chama de defesa psicoemocional. Tem outros trabalhos que eu realizo que são mais focados ao treinamento energético do terapeuta para lidar com os pacientes. Mas aqui, dentro deste curso, é importante que você já saiba e que pense, né, reflita sobre o autocuidado. Então, antes de você indicar o floral para um paciente, sinta esse floral. Pegue na sua mão o primeiro floral, que é a nossa primeira aula depois da aula de avaliação, o floral de coentro, que é esse daqui, ó. Pegue na sua mão esse floral. Tome as gotinhas, 4 gotinhas sublingual. Não beba água depois disso. Dê um tempo, 15 a 20 minutos para se alimentar e deixe a frequência deste floral, que tem a presença da cura quântica em cada matriz na hora da produção. Deixe que essa vibração vá mergulhando no seu corpo, se aprofundando. E aí você vai perceber por que ele é o primeiro a ser ensinado. Porque ele é o floral de purificação. Limpeza de pensamentos densos, limpeza de emoções densas. Tem pessoas que sentem que melhora até a dor no corpo. Por quê? Porque está limpando. É o momento do desapego daquilo que não serve mais no meu caminho de felicidade, no meu caminho de desenvolvimento, aquilo que de repente está se repetindo na minha vida, que eu não quero mais para mim, porque eu estou vendo que é um erro, que é o ciclo de samsara que nós falamos, né? Então, dentro dessa percepção, faça com que você veja a importância de tomar os florais, de vivenciar, de poder sentir, antes mesmo de estar passando para os seus pacientes. Porque você vai perceber, tem pessoas que urinam mais depois de tomar o floral de coentro, tem pessoas que falam que melhora o intestino. O floral não é uma fitoterapia, você vai ver na sua apostila que você vai receber. O floral não é um fitoterápico. O floral, ele age na camada energética do nosso corpo e assim tem efeitos benéficos no nosso corpo físico, emoções, pensamentos. Então, cuide-se. Para ser um terapeuta, a gente tem que primeiro ter esta consciência. Quer dizer que a gente vai estar, para atender alguém, nós precisamos nos sentir assim, super mega harmonizados, perfeitos, não tem problema na minha vida, eu não tenho nenhum desafio, tá tudo pronto. Não, esse também é um grande erro. Eu tenho muitas alunos que ficam nessa dúvida. Ligam para mim e falam que não estão se sentindo bem. Será que vai atender um paciente assim mesmo? Tudo depende da gravidade desse mal-estar. Se é porque ficou triste com uma situação repentina? Quando nós estamos tristes e atendemos alguém, nós ficamos muito bem. Porque isso é transformação de energia. Quando a gente não está se sentindo bem, faça algo que você goste. Se você gosta de cantar, se você gosta de dançar, se você gosta de desenhar,
Fale com pessoas, de repente aquela sua amiga que não está bem, de repente você começa a dar orientação para essa pessoa, para essa sua amiga, e quando você vê, você está ótima, você está ótimo. Por quê? Porque você está transformando a energia. Ao invés de você passar 3, 6 dias chorando por, claro, algo quando não é muito grave, você transforma aquele estado ajudando pessoas. Ajudar pessoas é uma grande forma de transformar a energia densa em energia construtiva. E outra coisa também que é muito especial é que você saiba profundamente o que é ser um terapeuta floral. O terapeuta floral é aquele que aceita toda a medicina da terra. É aquele que respeita a natureza. Eu também sou, quando eu falo terapeuta natural, porque eu sou fitoterapeuta, estudo muito sobre os elementos da natureza em nós, realizo práticas energéticas para tonificar determinados elementos da natureza dentro do próprio corpo, mas também eu sou terapeuta xamânica. Xamanismo no sentido de busca do cuidado à natureza, do cuidado à Mãe Terra. Então, ser um terapeuta floral envolve ter a consciência do respeito com a natureza. Cada plantinha aqui utilizada para realizar esses florais são plantadas, acolhidas, cuidadas como filhos. Nós sabemos a origem de onde vêm essas plantas. Nós sabemos que a Mãe Terra ela produz para o benefício de todos os seres, dos animais, não só o nosso. Mas quando a gente se forma um terapeuta floral com essa consciência, nós vestimos sim a responsabilidade de sermos auxiliares da terra. E isso tudo é muito lindo. Quando você toma e aquieta o seu coração, por exemplo, com o floral de cerejeira que acolhe a nossa criança interior em um momento delicado, onde você trata essa criança interior que de repente passou por vários desequilíbrios lá atrás, anos atrás, às vezes muito pequenininho, né? Você vai vendo como essa natureza estava pronta para te ajudar. E como você pode ter isso como uma ferramenta de alívio e de melhoria. Porque quanto mais feliz eu ficar na minha vida, quanto mais paz eu sentir, é o que eu vou emanar ao meu redor. Então toda uma família se beneficia quando cada pessoa ali dessa família, cada ser daquele ambiente se trata. Tudo vai ficando melhor. Diminui a agressividade, diminui a rigidez, diminui a exclusão, porque o ser humano tem muito medo da exclusão, essa que é a verdade. Então tudo vai melhorando quando nós nos cuidamos, não é mesmo? Então sim, ser terapeuta floral traz essa responsabilidade e traz a visão do recebimento de toda essa cura que a Mãe Terra tem para nos proporcionar e que está dentro de um frasco de floral. Nós fazemos a matriz do floral, essa matriz recebe cura quântica, os frascos são produzidos, né, na dosagem correta de diluição. E isso também é algo que você tem que saber logo no início, que é aqui na introdução. Qual que é a diferença do floral alma feminina, este que eu criei, que eu desenvolvi, com os outros florais? Eu também sou formada na terapia de outros florais. E tanto me apaixonei que eu quis criar uma linha de florais com o perfil do que eu acredito e do que eu vejo de resultado e do que eu observei com anos, né, tratando pessoas, auxiliando no tratamento de pessoas. Porque o paciente também é ele que se trata. E a gente já vai falar sobre isso. Mas é que a terapia com floral alma feminina, o floral em si, ele tem uma diluição diferenciada dos outros florais. O nosso floral alma feminina, esse daqui é o stop, que é o para ansiedade, que é o laranjinha.
O nosso floral alma feminina, ele tem uma diluição diferente dos outros florais. O que quer dizer? Nós temos uma maior quantidade de matéria-prima em proporção com a quantidade de água e álcool, tá? Então, em cada frasco, nós temos uma maior quantidade de matéria-prima, o que faz deste frasco uma fórmula estoque. O que é essa fórmula estoque? Uma concentração pura do princípio que nós queremos para a atuação. Por isso que ele não é manipulado. Então, se a gente fosse pensar, se é uma fórmula estoque, então quer dizer que esse floral poderia ser utilizado para manipulação. Então, eu pego umas gotinhas do gerânio, eu pego umas gotinhas do floral de cerejeira, pego outras gotinhas do floral de coentro e aí eu faço a minha manipulação na farmácia, por exemplo. Não. Eu quis que os florais fossem realmente feitos em fórmula estoque, pela observação do estado corpóreo, do estado energético da maioria das pessoas na sociedade que nós vivemos atualmente. Muitos outros florais já foram desenvolvidos há muitos anos atrás e por isso que eles têm uma diluição de 10%, uma diluição menor com a quantidade de matéria-prima para cada frasco. Só que hoje em dia nós comemos muito mais comidas congeladas, hábitos, né, de doces em exagero, pouco movimento físico, mal dormir. Então, o estado que o indivíduo está hoje, as pessoas estão de estresse, eu realmente vi que precisava fazer uma fórmula mais concentrada para que isso penetrasse gradativamente no campo energético e assim tivesse um melhor efeito, resultado dentro aí da questão de queixa principal e todo o equilíbrio que precisa estar realizando no corpo de um indivíduo, ok? Então, esse é o principal diferencial. Além disso, é a aplicação da cura quântica, que traz a energia de várias ferramentas que eu fui estudando dentro da física quântica para aplicação em cada floral. Se você já tem algum recurso que você utiliza no seu consultório, como radiestesia, mesa quantiônica, alguma ferramenta energética, quando você fizer a medição dos florais, você vai ver como eles beneficiam sim para cada caso dos seus pacientes. E claro, quando nós vamos tomar vários florais, se não é criança, que aí você vai ver nos próximos vídeos, nas próximas aulas, nós podemos colocar direto sublingual os 3 florais, 4 gotas de cada um. Se não, 2 dedinhos de água e pinga e toma. Mas eu preferi fazer assim do que já deixar manipulado e tudo misturado num processo de manipulação convencional. Ok? Então, isso é muito importante a gente estar conversando. Outra coisa também é o aspecto maravilhoso de sabermos que quando nós estamos na posição de terapeuta, que nós não somos 100% responsáveis pela cura do outro. Este indivíduo que está à nossa frente, nos pedindo auxílio, ele precisa saber da responsabilidade que ele tem sobre a própria cura. Dentro do mundo terapêutico, a gente costuma até esclarecer que muitas vezes são 70% a 80% de responsabilidade do paciente. E o restante é a técnica, a orientação, o conhecimento dos conflitos humanos para auxiliar esse paciente. Mas mesmo que nós falássemos que é 50% terapeuta e 50% paciente, esclareça isso para ele logo na primeira consulta. No dia lá da avaliação que você vai estar aprendendo na próxima aula, explica para esse paciente. Você está disposto a querer se ajudar? Você está disposto a compreender que a terapia floral pode sim ajustar corpo, mente e espírito. A terapia floral resgata a sua essência, recupera a sua vontade de viver, porque você teve isso já. Por alguma razão isso foi perdido, mas você já teve essa força de vontade, esse ânimo. A terapia floral vai auxiliar nesse processo,
como uma cebola, que nós vamos tirando camada por camada, que muitas vezes essas camadas podem estar deixando essa pessoa pesada, rabugenta, mal-humorada, e nós vamos procurando, cadê aquele miolo, aquela centelha, né? Que somos centelhas divinas, então cadê? Cadê aquele centro? A terapia floral vai ajudar a encontrar, fazendo com que esse paciente reconheça quem ele é, reconheça a sua unicidade e descubra que o que ele veio para fazer nessa experiência de vida. Ah, eu lembro que quando eu era criança eu gostava de pintar, eu gostava de cantar, eu lembro que eu gostava de um esporte X. Então por que parou tudo isso? Então o floral, né, explica para esse paciente que o floral vai estar trazendo esse retorno, que é o retorno da própria alma dessa pessoa. Só que explica que ele vai precisar se ajudar. Não é o terapeuta que vai precisar toda vez ficar lembrando que ele tem que tomar as gotinhas no horário certo. Se nós prescrevermos, orientamos 4 vezes ao dia, 4 gotas sublingual. Não deixar perto de aparelhos eletrônicos. Por quê? Porque tem cura quântica e pode ir gastando o aspecto vibracional desse frasco. É como se fosse fragmentando essa energia com tanto aparelho por perto que vai atrapalhando. Tem o princípio ativo tem toda essa vibração da planta, mas também precisa cuidar da cura quântica, porque a cura quântica preserva essa vibração da planta contida ali. Então, você está disposto a tomar certinho essas 4 gotas, 3 vezes ao dia, sublingual? Quando o paciente está ali tomando, que essas gotas me curem, que sejam gotas de harmonia, que eu consiga acender, né, despertar o meu melhor, que eu aceite que eu possa ser feliz, que eu aceite que eu posso viver em abundância. Porque o floral vai auxiliar para que essa pessoa saia do padrão de auto-boicote, de pensamentos autodestrutivos. Às vezes a gente usa essas palavras, as pessoas acham muito forte, mas não é. Uma pessoa que sempre acredita que não consegue, de repente, melhorar de cargo numa empresa. Quem que fez ela acreditar nisso? Quem que colocou na cabeça dessa pessoa que ela não é capaz de ter sucesso na vida? Por que ela é menos? Por que o sentimento de inferioridade? São padrões que muitas vezes a sociedade coloca nesse indivíduo. Às vezes a própria família já rotulou aquele indivíduo como um indivíduo incapaz. E o floral vai ajudar o quê? Para que essa pessoa veja que ela pode ser o que ela quiser. Indo no caminho do bem, nós só podemos ter sucesso. A abundância material é a abundância espiritual. Independente da religião, nós temos uma alma nesse corpo. Nós temos uma mente atuante que precisa estar ao máximo de equilíbrio junto com as nossas emoções, para que não fique nem emocional demais, nem intelectual demais e nem espiritual demais. Porque tudo que é demais não é equilíbrio. Então, esclareça para esse paciente essa responsabilidade que ele tem sobre ele mesmo. Que se ele quer um resultado com a terapia floral, que ele precisa fazer a parte dele. Para que depois de 1 a 3 meses, que nós, com a terapia floral feminina, a gente sempre fala que tem que tomar no mínimo 3 meses para falar que está fazendo um tratamento. Que a pessoa tome certinho. Porque depois não adianta falar que não tem resultado. O resultado vem com a conversa, com a percepção de si mesmo, com a nossa luz e sombra. Por isso que a terapia é tão importante num tratamento desse. E tomar tudo certinho. Ok? Então, essa é a aula através desse vídeo. Fica aqui uma torcida enorme para que você se encontre dentro dessa terapia floral, para que você se torne ainda um terapeuta ainda muito melhor, que você consiga se ver como um terapeuta assim responsável, orientador
e que você se cuide, ok? Nos vemos na próxima aula com a nossa avaliação. Gratidão!